Muito boa noite a todos. Os nossos votos sempre de muita paz a todos os corações presentes, né? Incluindo os desencarnados também. Eu vou fazer uma pergunta e espero que essa conversa nossa ela seja bastante interativa, tá bem? Eu vou dar um espaço para que a gente possa dialogar um pouquinho. E a minha pergunta é: alguém nunca teve nenhuma dificuldade na sua vida até aqui? Uma para a gente começar a entrar num senso comum, né? Uma de cada vez. Muito bem. Alguém nesse momento da sua vida não está vivendo alguma dificuldade em alguma área da vida? Uma dificuldade numa área? E também a terceira pergunta é: cada um de nós aqui presente tem garantia de que não vai viver uma dificuldade ou um desafio? Numa área, né? Seja na saúde, na área econômica, na área emocional, né? Na área dos nossos afetos. Às vezes os afetos se tornam desafetos, né? Então a gente nunca sabe, né? A vida é um processo extremamente dinâmico. Então a nossa temática antes de falar da temática, nós concordamos que nós temos dificuldades? Temos, né? Então tá bem, nós temos dificuldades. Então essa jornada nossa existencial, quando a gente fala da vida, a vida é uma linha extensa. E ela é intermeada em dois processos, basicamente, né? O momento da encarnação, onde a gente está aqui junto, compartilhando esse momento, e da desencarnação. Então a gente está entre esses dois mundos frequentemente. Então o tema é superando dificuldades, tendo Jesus como modelo. Então isso faz toda a diferença. Quando a gente passa a vivenciar esses processos mais desafiadores, né? Quando a gente fala dificuldade, nem sempre é uma coisa negativa. Porque coisas muito boas também que acontecem na nossa vida, muitas vezes são grandes desafios. Então a moderação, ela vai permear essas duas tangências da nossa existência. Porque às vezes quando a gente tem muito sucesso, quando a gente se destaca numa área, sem ser vigilante, isso também muitas vezes se torna uma armadilha. Então temos dificuldades, mas para que a gente passe bem por isso, o nosso modelo, né? E a minha pergunta, eu sempre vou fazendo as perguntas, né? Dentro do movimento espírita, por exemplo, a gente tem um representante maior. No espiritismo, dentro do movimento espírita, a gente tem uma representação ou uma representatividade? Existe alguém que representa o movimento espírita? Não. Não existe uma personalidade que represente, assim como a gente tem nos mais variados, por exemplo, linhas filosóficas e religiosas, a gente vai encontrar determinadas pessoas que são representantes daquela religião ou filosofia, certo? Como os nossos irmãos católicos, por exemplo, têm um Papa. Então nós não temos isso em espiritismo. E isso é muito importante porque nós circulamos quanto participantes desse movimento que a gente chama de movimento espírita, a gente participa e pode transitar por várias funções. Para ficar claro que o nosso modelo é Jesus, exatamente. É nele que a gente sempre vai mirar. É somente nele. O mais, nós somos criaturas humanas, espíritos imortais, nessa jornada. Qualquer um pode falhar, não importa quem seja. É importante que a gente tenha isso muito claro dentro da gente, porque isso faz com que a gente também se humilde um tanto mais na vida.
Muito bem, agora vamos falar de Jesus. Quem é Jesus? Então, há 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás, esse espírito, de uma ordem que a gente chama da categoria dos espíritos puros, os espíritos crísticos, ninguém mais, ninguém menos do que ele, com E maiúsculo, esse Jesus Cristo, foi aquele que foi incumbido pelo Criador de orquestrar a formação desse orbe. Isso é lindo a gente pensar. Então, esse Cristo, esse Espírito, junto com toda a sua equipe, porque quando nós pensamos assim num espírito de categoria pura, a gente é muito difícil falar de algo, e a gente fala de algo porque é difícil personificá-lo, muito embora ele tomou de um corpo, né, para estar entre nós. Mas uma criatura que consegue manipular as energias atômicas, combinar esses elementos, não é o da nossa tabela periódica. São outros elementos que a nossa ciência terrena ainda desconhece. Mas ele, então, foi o Criador. Eu gosto de pensar nessa figura materna que gesta, né? O Cristo gestou essa terra, junto com a sua equipe. Então a gente imagina esse planeta sendo criado por esse Espírito, por Jesus Cristo, um Espírito perfeito. E que acompanhou desde o nascimento aqueles rudimentos celulares. Vamos imaginar que essa terra lá no começo era uma bola incandescente, onde havia vidas, vamos dizer que vidas numa situação muito inóspita, muita acidez, muita quentura, muitos gases. Vamos imaginar essa terra como uma bola incandescente. E isso demorou muito tempo para que essa terra se resfriasse. E ele sempre junto, nessa alquimia divina a proporcionar aquele momento onde vai tendo o nascimento dos primeiros seres vivos da Terra. Então, esses seres foram tomando o quê? Passando por esse processo de evolução, aparecendo os primeiros minerais, os primeiros vegetais, os elementos, a água, aqueles primeiros seres que foram os habitantes da Terra, que passaram por suas transformações e começaram a vir para a Terra. E aí a gente vai ter uma diversidade dentro dessa fauna. Quanto tempo isso atrás? Milhões de anos. A gente mal sabe o que comeu ontem. Alguém gostaria de mencionar o cardápio de ontem o dia inteiro, sem pular nenhuma refeição? Então a gente está falando de um espírito puro que acompanhou todos esses processos até o momento e que cuidou de tudo isso. Nada escapou da visão de Jesus. Porque tudo, para um espírito puro, tudo é importante. Da coisinha mais pequenininha à mais grandiosa. Tudo é importante. Tudo é importante. Às vezes a gente não dá importância para as pequenas coisas. Mas quando um espírito realmente é puro, ele dá importância para tudo, porque é do pequeno que a gente chega ao grande. Não dá para pular degraus nessa escala evolutiva. Muito bem. Então, esse gênero humano, ele aparece na Terra, e muitos cientistas falam que se a gente coloca, desde o nascimento da Terra, e se a gente coloca num dia de 24 horas, é o último segundo. Então, isso quer dizer que nós estamos nessa Terra há pouquíssimo tempo. Mas quando esse gênero humano ele se manifesta, Jesus está ainda mais presente. Porque ele passa a enviar para a Terra emissários. Ele passa a trazer para a Terra um grupo de espíritos que vai alavancar um pouquinho mais esse progresso. E assim, nessa mistura de espíritos um pouco mais avançados, estamos juntos nesse raciocínio?
Alguém está a primeira vez ouvindo palestra aqui na casa? Não? Então, há um princípio dentro do Espiritismo que é: nós somos espíritos imortais e reencarnamos, nascemos e desencarnamos para trilhar um processo evolutivo. Essa é uma linha rápida do pensamento evolucionista que nós espíritas abraçamos. E outro é a pluralidade dos mundos, a vida em infinitos planetas. E muitas vezes acontecem migrações, isso tem que ficar claro para a gente entender essa linha de raciocínio. Acontecem migrações, às vezes vêm espíritos que estão muito reticentes no mal, mas têm muita inteligência. E às vezes eles vêm estagiar num planeta mais primitivo, para poder se arrepender um pouquinho de ter usado mal a inteligência, e para dar uma ajudinha para esses espíritos que estão começando a sua jornada. Tudo bem? É rápido assim, porque a gente não tem tanto tempo. Depois vocês perguntem para os universitários da casa. Muito bem. Então Jesus acompanha todo esse processo. Então acontece uma espécie de degredo aqui na Terra, ou seja, vêm espíritos que estavam numa situação muito semelhante à que nós estamos vivendo agora, que a gente chama de transição planetária. Aonde nós, habitantes do orbe, temos muita inteligência, mas a nossa condição moral é ainda muito tímida. Há muita inteligência, mas há pouca moralidade. O que isso quer dizer? Há pouco amor dentro do coração do ser humano. Há muita cabeça, há muito cérebro e pouco coração. Mas Jesus, quando recebe esse grupo que daria um grande impulso na evolução dessa terra, ele assume um compromisso. Ele diz: eu não vos deixarei sozinho, eu estarei convosco. Então, esse espírito puro, tendo mandado antes dele vários emissários, como Buda, Lao Tse, Confúcio, Krishna, Sócrates, Platão, muitos emissários dentro da área da filosofia, no Oriente Antigo, mas ele próprio vem à Terra. Então, o nascimento desse espírito, a forma como ele chega à Terra, já é algo para a gente pensar em como nós lidamos com as nossas dificuldades. Porque ele é anunciado em muitas culturas. Muitas culturas diziam na antiguidade que viria à Terra um grande espírito, um grande mestre, e que seria realmente um divisor de águas no processo histórico da humanidade. Então, esse espírito puro, que é anunciado como um rei, e quando a gente pensa num rei, o que a gente imagina? O que vocês imaginam quando fala assim, o rei fulano de tal? O que a gente imagina? O que ele tem? Riqueza. Hã? Poder. Exércitos também, arma. Tudo isso. Um rei tem poder bélico, financeiro, ele tem uma autoridade. Mas Jesus nasceu aonde? A manjedoura é uma pedra que é o lugar onde se põe comida para os animais. Então, lá na minha casa eu tenho uma garagem e nessa garagem tem um carro. Mas na época de Jesus, quem era o veículo? Quais eram os veículos? Eram os animais. Então, do ladinho da casa, tinha as manjedouras, onde colocava a comida e a água. Então, Jesus nasceu num lugar semelhante a um estábulo e ele foi colocado nessa manjedoura, nesse lugar singelo. E esse espírito puro iniciou a sua jornada quando Maria, sua mãe, que é um espírito de alta escola também, um espírito elevadíssimo, não fica muito atrás de Jesus Cristo, né? Porque um espírito para gestar um espírito puro não é pouca coisa. Então ela quando menina, ela tinha uma inteligência singular. Ela falava no templo, porque ela era de uma casta sacerdotal. Ela falava no templo.
Mas como toda menina, elas podiam frequentar o templo até menstruarem, até a primeira menstruação, a menarca. Depois as mulheres eram afastadas porque elas eram consideradas impuras. Mas então Maria tem o seu menino de 12 anos, o menino Jesus, e ela leva para o templo para que ele seja apresentado, porque essa era a vontade dela, né? Porque ele era uma criança especial, ele era diferente. E para surpresa dela, ele faz um belíssimo sermão, mas ele vai fazer uma opção muito importante. Outro momento importante para a gente refletir como a gente lida com as nossas dificuldades. Ele diz para a mãe que ele não quer ir para o templo. Ele diz para a mãe, eu quero ficar com meu pai na carpintaria. Então ele sinaliza para nós aí como a instituição familiar ela é muito importante. E entendendo família não do ponto de vista só da família nuclear. Um homem, uma mulher e filhos. Família é um lugar onde tem amor. Tudo bem? Família é um lugar onde tem amor. Se são 2 homens, 2 mulheres, a avó, não importa. Uma mãe solo. Pessoas que cuidam dos animais. São pais de pets. São famílias. Então esse menino, ele passa esse período até os 33 anos, né, no ápice da sua juventude. Então começa esse messianato, né? Que é o processo do ensinamento. Então Jesus tem 3 anos, onde ele abala todas as estruturas. E aí começa mais profundamente a nossa reflexão, só para a gente entender, né? Então, Jesus, ele conviveu com todo tipo de pessoa. Ele conviveu com reis, com ladrões, com mulheres que se prostituíam, com cobradores de impostos, com soldados, com leprosos, com lunáticos, com pescadores. Conviveu com todas as pessoas. Ele transitou, ia nas festas, participava das celebrações. Ele viveu a vida daquela época, mas o que talvez a gente deva trazer é que esse exemplo dele de transitar em vários mundos e com várias pessoas, em nenhum momento ele foi levado a tecer qualquer tipo de julgamento. Ele nunca julgou ninguém por aquilo que a pessoa fazia, nunca. Ao contrário, Jesus era uma figura sempre agregadora, pacificadora, nunca levantou arma, nunca fez apologia à violência, nunca. Ao contrário. Como leu você, né? Ele sempre foi concórdia, a reconciliação, a fazer as pazes. Concordar significa com o coração, concore, concordar. E discordar é se afastar desse espaço interno, que é algo que a gente vive muito, a gente se afasta muito por poucas coisas, a gente briga muito, a gente discute muito. E Jesus fez todo um processo contrário, sem se afetar. Porque não tem problema a pessoa ter riqueza e dinheiro. É a vida dela, vai saber que compromissos ela tem nesse campo. Não é ruim ter dinheiro, não é problemático ter dinheiro. O problemático é quem está por trás do dinheiro, é a pessoa, é o espírito. Um celular, um computador, isso não é problemático, isso é maravilhoso. O problema é o espírito que está mexendo nesse celular. O que é que ele está vendo ali? O que é que ele está nutrindo? De que maneira ele nutre o seu intelecto? Mas muito bem. Vou passar por uma questão. Estamos juntos até aqui? Então Jesus só pregou uma coisa, sempre amar, mas tem momentos da vida dele que foram muito impactantes, por exemplo, porque amar a Deus sobre todas as coisas já era, à época de Jesus, um mandamento da lei, né? Então ele veio para cumprir a lei, ele não veio para descumprir. Ele veio para dar
concretude a lei. Mas quando ele diz para amar os inimigos, aí tipo quebrou a perna de todo mundo, né? Porque não adianta só amar quem tu ama, tu tem que amar o teu inimigo. Nós temos muitas dificuldades por conta disso. E amar o inimigo não é... Amar o inimigo pode... a gente não precisa estar perto, mas a gente não deve pensar mal daquela criatura. A gente não deve desejar mal àquela criatura. E tampouco a gente não deve falar mal. Isso é amar o inimigo. A gente ama verdadeiramente e quer ter perto pessoas que são concordes a nós. Não tem sentido a gente querer fazer aliança com alguém que já passou a perna. Amar o inimigo é isso. É eliminar de dentro de nós qualquer ideia ruim a respeito da pessoa. Isso muda muito a nossa existência. Isso desonera aquele peso que muitas vezes a gente carrega dentro da gente. A pessoa que é amarga, ela é amargurada. Olha que interessante as palavras, né? A palavra magoada é uma água que está azeda. Uma água parada é uma mágoa, é uma água má, más águas. Tudo que fica parado dentro de nós nos adoece, rouba a nossa energia vital e nos impede de progredir. Porque às vezes isso é uma âncora nos puxando para trás. Isso já aconteceu lá atrás. Não é que o sofrimento não seja validado, certo? Eu não estou aqui dizendo assim, o que você passou não tem validade. Tem. O que você passou, o que você sentiu numa traição, numa perda, num revés, isso tudo é validado. Mas a gente não pode se tornar vítima do processo. E aí vem toda o entendimento dessas leis divinas que nos ajudam a compreender por que a gente passa por certos processos. Nós não somos vítimas. O que a gente deve fazer é extrair o aprendizado e seguir a vida. A vida, eu sempre digo, a vida é para frente. A vida é para frente. Do agora para frente. Sem ansiedade tampouco. Senão a gente fica só lá e não vive o momento presente. Na questão 707, onde Kardec vai falar da lei de conservação no Livro dos Espíritos, então essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ela é dedicada ao estudo das leis naturais. Quando a gente passa a ter um pouco mais de compreensão dessas leis, a vida fica mais fácil. Porque a gente passa a entender mais profundamente o que Jesus quis nos dizer. Então, Allan Kardec vai perguntar: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Vocês já vão entender a resposta, por que isso tem a ver com as dificuldades, né? Porque Kardec está perguntando, muito embora a gente disponha de tudo o que a gente precisa, e isso é verdade, a fome, ela é um resultado hoje não só da má distribuição de renda, mas principalmente do materialismo e da ganância de poucos. Então, esses poucos que detêm muito geram escassez para muitos que precisam. Então, Kardec pergunta, mas por que isso acontece, né? E daí os espíritos vão dizer, o egoísmo dos homens. E aí, lá no final dessa questão, ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Então, a gente vê que nós temos dificuldades na vida, porque nós somos, basicamente, o quê? Egoístas. As nossas dificuldades, elas crescem na nossa vida porque nós somos egoístas. Só que esse egoísmo ele vai ter uma raiz, onde os espíritos vão falar aqui no final. Depois, e a mais das vezes, devem-no a si mesmo. Ou seja, devem a si mesmo. Nós devemos a nós. Nós vamos buscar pelas nossas próprias mãos sempre os nossos sofrimentos.
Eu sempre gosto de ressaltar, quando eu falo isso, eu não posso olhar para alguém em sofrimento e dizer, não, aquela pessoa está sofrendo, eu vou deixar. Não. Porque a máxima que guia os corações que se dizem espíritas é fora da caridade não é salvação. Não é fora do centro espírita. Mas se nós estivermos vivenciando esse senso fraterno, verdadeiramente, Jesus, se tivesse aqui, ele diria assim, você é um discípulo meu, porque você é caridoso. É isso que faz com que eu me identifique com essa prática cristã. É a caridade. É o amor que eu exerço no mundo. Não é ser espírita. Então, qualquer pessoa que esteja sendo verdadeiramente bom é um discípulo de Jesus. Muito bem. Aí lá no final da pergunta ele vai dizer assim, não com indolência e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que muito a miúde. Então os espíritos estão dizendo, o que é muito a miúde? Os obstáculos, eles estão acontecendo, as dificuldades na nossa vida, em coisas muito pequenininhas do nosso dia a dia. Porque quando a gente se depara com um desafio muito grande, né? Aquele muro não apareceu na nossa vida de uma hora para outra, certo? Nós fomos juntando pequenos pedacinhos que a gente não observou e quando a gente vê, a vida faz o que conosco? Põe um muro. Porque se no pequenininho a gente não foi capaz de perceber, vem algo maior. Então a distração é de quem? De quem que é a distração? Nossa, a gente tem que falar isso bem alto para a gente ouvir. Porque às vezes a gente quer culpabilizar todo mundo. Mas a distração é nossa. Cada um com as suas competências. Cada um com as suas responsabilidades. Eu não estou me eximindo, mas também eu não estou eximindo o outro, que o outro também tem responsabilidades. Porque nós estamos num grupo aqui, certo? E a sociedade é feita de grupos, onde cada um de nós é responsável pelo papel que exerce. Então eu não posso dizer, opa, não tem nada a ver com isso. Temos. E nós somos corresponsáveis. Nós somos corresponsáveis. Isso é sério. A gente não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos a ver com tudo o tempo todo. Eu sempre falo isso e repito em todas as palestras, principalmente para eu ouvir cada vez mais. E aí, no final, o Espírito vai dizer, então sempre a miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, vamos ouvir essas palavras, a paciência e a firmeza. Então, que dificuldades que a gente enfrenta na vida? Qual é o oposto da constância? Qual é o oposto da constância? Inconstância. Vamos falar que alguns estão dormindo. Qual é o oposto da paciência? Qual é o oposto da firmeza? Fraqueza. Então, são 3 desafios muito grandes na nossa vida. Por que às vezes a gente não consegue aquilo que a gente quer? Porque a gente é inconstante. Na menor dificuldade, o que a gente faz? Ah, mas esse espiritismo não é tão bom assim. Aí fica pingando de galho em galho, nunca se aprofunda nada e põe a culpa nas religiões. Não se aprofunda nele mesmo, né? Então, uma pessoa inconstante vai ter mais dificuldades. Faz sentido isso? Porque a constância... Alguém é adepto de alguma prática física aqui? Alguém faz exercício? Quem é que faz exercício aqui? Tudo bem. O que garante que a gente vai ter uma boa performance física? O fazer todo dia, ou 3 vezes por semana. A gente consegue emagrecer sem ter constância na vigilância alimentar? Não.
A gente consegue alguma coisa sem ter disciplina? Não consegue. Então, pessoas que obtêm êxito na vida, a gente pode ver o histórico de cada uma delas, na economia, sociologia, psicologia, no espiritismo. Quem vai se destacar? Teve constância. Quando a gente tem constância, a gente lida melhor com os desafios. Porque é como se a gente fosse fazendo uma poupança, porque a gente não sabe que desafio que a gente vai ter. Mas se a gente está robustecido, a gente passa pelo desafio com mais serenidade, com mais interesse. Jesus é o exemplo da constância. Ele nunca deixou de ser amoroso em momento algum. Ele foi tão constante no seu amor que ele nos arrebata até hoje com a sua amorosidade, mesmo não estando fisicamente conosco. Mas a menor lembrança nossa de qualquer episódio da vida dele é tão arrebatador por conta dessa constância, dessa paciência, porque o impaciente, na verdade, o impaciente tem um orgulho escamoteado por trás. Isso é um grande obstáculo na vida. A leitura do nosso irmão falou que às vezes a gente olha para alguém que está ali em erro, escorregando, a gente pensa, meu Deus do céu, essa pessoa não sabe, não entendeu o espiritismo, não entendeu essa questão. E eu? E eu? Quantas coisas não sei também? E aí a gente pensa, esse anjo da guarda que nos ajuda na jornada terrena, que nos inspira, eu penso, meu Deus, quanta paciência que tem um anjo de guarda conosco, né? De às vezes ver a gente fazendo a mesma coisa pela 100ª, 52ª vez. E ele lá, né, aquele sorriso, assim, tipo, é uma criança espiritual. É assim que eles olham pra gente. Porque é só assim eles aguentam, né? Porque são bondosos, são constantes, são pacientes. Como? Eu não estou ouvindo. Quem está errando também não está na constância. Sim, mas a gente está falando de uma constância na prática do bem, né? Porque daí essas terminações, porque assim, a gente pode jogar com muitas palavras, né? Mas a gente está falando tudo aqui. A constância, né? A paciência a gente está falando e a gente está falando da firmeza. A gente só pode ser constante em tudo que é bom. A gente não deve insistir em coisas ruins. É. Sim, e outra coisa que me ocorre, né, na questão 470, quando Kardec pergunta, né, se algum espírito ele vem para fazer o mal, ele diz, nenhum espírito reencarna para fazer o mal. Não tem missão para fazer coisa errada. Não existe. Vocês podem estudar esse livro de cabo a rabo. E todas as obras subsequentes de Allan Kardec. Nenhum espírito vem para fazer o mal. É uma vontade dele ainda inferior que o move. Eu acho que isso responde e fecha bem esse raciocínio que vocês fizeram ali. O bem é soberano em nós, a gente traz essa marca de Deus dentro de nós. Quando a gente se desvia do bem, a gente sofre. E as nossas dificuldades serão sempre maiores. Toda vez que nós voltamos para o caminho harmonioso da vida, esse exercício todo do bem, a vida fica leve. Eu acho que a gente erra sabendo que está errado. Jesus vai dizer assim, muito será cobrado daquele que sabe. Então, existem. Porque assim, ó, enquanto nós não estivermos na categoria de espíritos puros, daqui para baixo não há garantias. Não há garantias. As pessoas cometem erros, mesmo espíritos muito evoluídos. O próprio Chico Xavier, quando ele
Ele fala de Alcione, que é um espírito que já está vivendo num planeta feliz. E quando ela se dispõe a reencarnar na Terra para resgatar um grande amor da vida dela, o orientador dela nesse planeta diz a ela: tem certeza que vais? Porque você vai sofrer as injunções da carne. Isso significa o quê? Que quando nós reencarnamos, se obnubila. O ingresso na vida material é muito cheio de tentações e de desejos. É assim mesmo. É da vida humana. Nós estamos lidando com essas tentações, com esses desejos. E aí é que estão as nossas provas. Do quanto a gente é capaz de resistir a coisas que a gente lá no íntimo a gente sabe que vai fazer um mal, que vai gerar um mal. Mas às vezes aquilo é um arrastamento, não é irresistível. Os espíritos dizem para nós, irresistível sempre. Sempre é possível resistir. Mas a gente às vezes se deixa levar e depois a gente pensa, meu Deus, de novo. Mas daí o que a gente faz? Recomeça. E recomeça, até que um dia a gente vence aquela prova e aquilo não mais acontece e a gente começa a viver outro tipo de experiência. E assim a gente vai indo, é assim. Porque senão, se a gente coloca assim muito alto essa evolução, fica muito difícil. Por isso que Jesus, ele veio para perto, para facilitar para nós. Porque se ele continuasse nesse lugar abstrato, a gente não teria ideia do que isso é. Então ele veio até nós. Muito bem. Aí Kardec, na questão 705, ele vai falar: porque nem sempre a terra produz o bastante para fornecer o homem ao necessário. Porque às vezes a gente tem aí uma grande dificuldade na questão coletiva e social. Mas os espíritos vão dizer, não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então aí tem outra resposta para a nossa dificuldade. A gente precisa, por exemplo, comer tudo que está numa mesa? Precisa? Precisa fazer tudo como se não houvesse amanhã? Não, a gente vai desencarnar e a gente vai matematicamente precisar fechar a conta dessa existência. Então os espíritos dizem, é o nosso desregramento. E a gente é desregrado em muitas coisas. Na experiência da sexualidade, na comida, na fala. Às vezes a gente fala demais. Eu sou uma pessoa que eu sempre brinco, eu tenho uma boca aqui e uma em cada cotovelo. Né? Não é fala pelos cotovelos, né? Então, em muitas situações, cada um de nós sabe onde o seu calo aperta. Eu sei que eu preciso fechar a minha matraca. Então, às vezes, e não é assim, às vezes a gente fala demais e depois pensa, meu Deus, eu vivo falando isso para mim, por que eu falei aquilo? São desregramentos. Só que isso é um processo de investigação muito pessoal. É eu comigo mesmo. É eu através de um processo terapêutico, muitas vezes tendo alguém para me orientar. A ir mais fundo para saber onde é que estão essas dificuldades íntimas. E a gente não erra em muitas coisas, podem perceber. A gente tem um ponto nevrálgico na vida. A gente tem um calinho especial. E geralmente é esse que aperta. E eu sempre digo, parece que a vida põe alguns especialistas ao nosso redor, né? Geralmente família, que sabe exatamente onde o calo e que parece que fica o tempo todo assim, né? A nos lembrar que ali há algo a ser trabalhado na nossa intimidade. E aí ele vai falar de Kardec vai perguntar na questão 943, né? Porque há um grande desafio na vida, que é quando a pessoa ela perde o gosto por viver. Isso é muito grave. Há muitas pessoas na atualidade perdendo o gosto pela vida. E há 3 fatores importantíssimos que os espíritos nos alertam. E nessa questão, nessa área do Livro dos Espíritos, Kardec vai estudar
o suicídio e a loucura. Lembrando que o Espiritismo é um antídoto contra a loucura e contra o suicídio. Porque, num primeiro momento, a gente vai entender que ao dar morte ao corpo físico, ficou pior do que estava antes. A gente perdeu o processador, porque isso aqui é como um computador. Essa casinha aqui, que a gente tem que, cuidar dessa casinha, e muito bem, porque a gente tem muitas doenças antes da hora. A gente não nasce com diabetes, nem com pressão alta. Essas são duas doenças dos nossos desregramentos. E fora tantas outras que surgem cedo, porque a gente não cuida dessa casinha aqui. Eu sempre digo, a gente deveria morrer de velhinho e lúcido. Quantos morrem de velhinho e lúcido? Bem. Quantas pessoas nós conhecemos que morreram bem? Eu acho que poucas, né? Poucas. Então, isso denota que a gente antecipa processos, a gente vive como se não houvesse amanhã. Mas então Kardec pergunta, o que leva ao desgosto da vida? Por que as pessoas encontram essas dificuldades? E os espíritos vão dizer, a ociosidade, olha que sério, a falta de fé e a saciedade, viver pelos excessos. Há pessoas que se desafiam muito, sabe aquele tipo de criatura que a gente também deve conhecer, ou a gente próprio já pode ter sido assim, que quer sempre estar na adrenalina. Isso é uma busca frenética. Às vezes a adrenalina está no próprio celular hoje. A gente tem looping de adrenalina, isso já tem pesquisas, que as pessoas ficam ali com o dedinho ali, na tela, porque isso dá um looping de adrenalina. Uns vão ter em esportes radicais, na velocidade, na drogadição, em experiências variadas. A falta de fé. Que a fé é uma compreensão de todo esse mecanismo, né? As leis divinas, elas orquestram a vida. Quando a gente compreende isso, nossa, como a gente tem fé na vida. A gente entende que a gente vive dificuldades, sim, mas elas passam. E elas são grandes professores a nos ensinar, se a gente aproveitar bem. Mas a ociosidade a gente tem que cuidar muito. O que acontece geralmente com pessoas, por exemplo, que têm uma carreira vertiginosa e de repente vem aquela situação que começa com A e termina com A? Aposentadoria. A maioria das pessoas faz o quê? Porque ela está assim, numa velocidade, e de repente botaram um ponto final, o que acontece? Continua subindo? Ela entra em declínio. Então, há de se ter um ritmo na vida, mas um ritmo que é como se fosse uma dança, um passo para frente e um passo para trás. Atividade e descanso. Atividade e descanso. Isso orquestra bem a vida. Mas aí Jesus vai dizer uma coisa para nós, muito importante acerca das dificuldades que a gente vive, porque às vezes nós aumentamos o nosso sofrimento por conta própria. Sim ou não? De que maneira que a gente aumenta o nosso sofrimento? O que a gente faz na vida que pode aumentar o sofrimento? Podem falar, não é uma prova, tá? É um brainstorming. Busca? Tá. Como que a gente busca problema? O que mais que a gente faz praticamente na vida? Muito apegado às coisas, tá? O que mais? Mas tem uma coisa que a gente faz que aumenta muito o desafio, que é... Também é um ingrediente maravilhoso para quem quer ter mais problemas e se sentir culpado. Então, se você quer ter uma vida mais complicada, se culpe. Falta de perdão. Falta de perdão. Falta de perdão. Então, quando a gente a culpa, a gente se chicoteia, a gente fala, meu Deus do céu, olha, eu errei. Então, o perfeccionista tem muito isso, ele se acha infalível, acho que não vai errar nunca. Semana passada eu esqueci que tinha uma palestra marcada.
Imagina isso para um espírita chita. Tô brincando. A gente está no humano também. Às vezes a gente se esquece de coisas. A gente erra. O Chico dizia uma coisa muito... O Chico Xavier, ele sempre desceu muito de onde ele estava, ou da categoria de espírito que ele era. Porque quando perguntavam para ele, Chico, o que te deixa triste? Ele disse, quando eu magoo as pessoas. E a gente pensa, nossa, o Chico Xavier magoava as pessoas. Às vezes a gente magoa as pessoas, ou não, ou ninguém magoa ninguém. Às vezes escapa uma palavra infeliz da nossa boca, né? Às vezes a gente teve um ato que magoou profundamente alguém amado, que às vezes a gente não recupera mais. Mas, gente, foi, não adianta eu me culpar. Foi. Tem um marco zero, a gente precisa colocar um marco zero na vida. Daqui para diante. É de hoje em diante. Mas tem uma coisa que a gente faz, que é se queixar. Pessoa que se queixa. Isso é uma bola de ferro nas nossas costas. E tudo isso que vocês falaram também, certo? O materialismo, a culpa, o achar como é que é pelo em ovo. Não tem nada ali, mas a pessoa dá um jeito de achar uma problemática. E aí Jesus vai dizer assim, o meu reino não é desse tipo. Então, muitas vezes a gente supervaloriza, a gente valoriza às vezes demais tudo aquilo que é negativo e não valoriza as coisas que são boas. E geralmente as coisas boas também são coisas simples. Às vezes embalar o nenê e olhar para o bebezinho dormindo, meu Deus, que cena, que momento. Pequenas coisas. Às vezes nós estamos numa velocidade que a gente não tem tempo de apreciar o dia. O dia. Parar para olhar o céu. Isso só. Aí vocês podem dizer, só isso. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente, porque o ser humano ele cria muitas linhas retas. Oscar Niemeyer, que veio quebrar um pouco esse paradigma, que foi um arquiteto que trabalhou muito com as curvas, né, nas suas obras. E um outro artista que consegue trazer para essa figura linguística da arte algo de movimento. Mas a natureza, ela é irregular. Quando a gente está num ambiente fechado, isso diminui drasticamente o processo sináptico. As nossas sinapses neuronais, que é a nossa atividade cerebral, reduz drasticamente. Mas toda vez que a gente volta a olhar para a natureza, olhar até para essa planta, olha como ela é sinuosa. Se a gente presta atenção nessa planta, há um movimento diferente nas nossas estruturas cerebrais. Agora imagine olhar o céu, uma nuvem, uma planta, sentir o vento. Isso muda. E isso faz nos conectar com esse reino que é dentro de nós. Onde Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Então ele está dizendo para nós, não é um lugar fora, não é um reino, é esse reino dentro de mim. Porque quando a gente faz uma oração, quando a gente respira e faz um pouquinho de silêncio, isso já muda o padrão mental. Isso é uma porta de entrada para esse reino dentro de nós. Só de falar isso a gente já sente, não sente? Não sente? Sente! E aí Jesus vai dizer, aprendei comigo que sou manso, que sou humilde, porque o meu jugo é leve. Então, Jesus, ele não está dizendo que ele não estava carregando nada, porque o que ele levou nas costas é só para espírito perfeito. Ele carregou uma terra nas costas e com bilhões de almas, ele nos carregou. Não é nem nas costas, ele nos carregou porque ele é uma mãe, Jesus. Ele nos carregou no colo.
Só que ele diz assim, o meu jugo é leve. Então, se as nossas vidas estão muito pesadas, a gente precisa aprender com Jesus a aliviar esse peso. Como? Fazendo esse tipo de coisa que eu acabei de mencionar. Parando um pouquinho. Saindo um pouco dessa velocidade. Onde é que eu quero chegar com tanta velocidade ultimamente? A gente tem o mesmo tempo hoje, mas a gente enfia dentro dessa agenda cada vez mais coisas. E aí a gente diz, é para ontem. Que horror isso, né? Aí reclama da ansiedade. Vai carregando todas as tragédias, está com uma âncora lá no passado, aí deprime. E pode ser por muitas questões, certo, meus irmãos? Eu não estou diminuindo essas questões que são muito graves. Porque às vezes falando assim dá a impressão que a gente está relativizando. Não, a dor de ninguém é relativizada aqui, certo? Todas as dores aqui são acolhidas e são acolhidas profundamente. Então Jesus nos convida a esse viver. E ele vai trazer para nós essa observância da lei. Ele diz, observai a lei, pela prática do amor e da caridade. Toda vez que a gente é mais amoroso e é caridoso, o peso da vida diminui, por incrível que pareça. Quando às vezes a gente sai um pouquinho da gente, como diria Emmanuel ao Chico Xavier, quando às vezes ele estava meio queixoso, o Chico também reclamava. Aí Emmanuel dizia para ele, olhe na sua retaguarda, Chico. Olhe, que você vai ver pessoas que estão em sofrimento. Por que você está rezando só para sua cunhada que foi para o sanatório? Quantas Joanas, Antônias, Marias, Rafaelas também estão nos sanatórios? Por que você não reza para elas também? Isso faz com que as nossas dificuldades fiquem no lugar delas, nem mais nem menos. Aí Mateus vai dizer para nós assim, frases de Jesus. Assim, se alguém te pedir a andar 1 milha, vai com ele 2. Parece que isso é um esforço, mas quando a gente vai um pouquinho mais, os desafios diminuem. Dá a quem te pedir, e não te desvieis de quem deseja que lhe emprestes algo. Ame os que te odeiam. Isso diminui muitas dificuldades. Porque a gente não vai levar dessa vida tantas culpas e tantos remorsos. Se alguém te pedir a túnica de Jesus, deixe levar-te também a capa. Isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão de tudo. Mas às vezes a gente está muito apegado a certas coisas e a gente tem um tempo durante essa vida para aprender a se desapegar. Há pessoas que sofrem imensamente com perdas de objetos, de bens, que não conseguem entender que a vida é uma passagem e que sofrem ainda imensamente. Eu sei que é difícil perder grandes amores, mas quem ama deixa livre. Amor não é posse. E aí Jesus vai dizer aquela frase célebre: se alguém bater-te na face direita, oferta a esquerda. Que não é se deixar espancar, mas é pensar assim, que atitude diferente eu posso ter para surpreender? Será que eu estou sempre revidando na mesma moeda? Porque se a gente sempre revida na mesma moeda, as dificuldades vão continuar. Então a gente precisa criar outras estratégias dentro dessa convivência. Aí eu pergunto para vocês, diminuem ou não diminuem as nossas dificuldades diante desses esclarecimentos? Que a gente vai começar a lidar de forma diferente com as coisas. Elas não vão deixar de existir, porque nós somos criaturas que demandamos ainda na nossa vida, a gente precisa progredir muito. Nós somos muito pequenininhos, todos somos muito pequenininhos. Então, lidando com as pequenas coisas, nos aperfeiçoando ali, aonde Deus nos plantou,
Porque às vezes parece que a gente está no lar errado. Será que é só eu que tenho essa impressão? Às vezes parece que a espiritualidade está exigindo da gente um pouquinho mais. Às vezes dá vontade de desistir. A gente só deve desistir daquilo que nos faz mal, daquilo que nos violenta do ponto de vista negativo, mas no mais, tudo aquilo que vai assegurando para nós nosso melhoramento, porque qual é a medida que eu vou ter se eu estou superando bem as dificuldades? É a paz do espírito, é a paz na mente. E a gente sente muito isso quando a gente põe a cabecinha no travesseiro e dorme, depois de fazer a prece. Para a gente já pedir para o nosso anjo da guarda que eu vá estudar, que eu não fique zanzando por aí, que eu vá trabalhar. Porque o corpinho está ali, o espírito vai. E aí no outro dia a gente acorda com ânimo, com vontade, porque a vida é um presente. Essa encarnação é uma grande bênção. E que a gente não desperdice mais nem um segundo. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e o convite tão gentil da casa. E se vocês tiverem alguma observação ou colocação ou pergunta, fiquem à vontade. Alguém? Estão com os corações mais quentinhos? Porque a gente tem que sair daqui assim, com o coração. Ai, que bom. Vai passar. Vou passar. Vamos todos passar. E que bom que se do outro lado a gente se encontrar e vai dizer assim, oh, estamos juntos, vamos seguir. Que bom se isso acontecer. Muito obrigada.